se eu passar essa palavra para a máquina de Turing, ela vai parar e aceitar dado. Então ela vai terminar a computação no estado de aceitação. Agora, se essa palavra não pertencer a essa linguagem, nós temos duas hipóteses. Ou a máquina de Turing vai parar num estado que não é de aceitação, ou seja, a máquina de Turing vai parar e vai rejeitar essa palavra, ou a máquina de Turing pode entrar num loop infinito. Tá? Então, se eu perguntar assim para vocês na prova, por exemplo, dado uma palavra qualquer, é certo que a máquina de Turing irá parar? Não, a gente não consegue determinar se uma máquina de Turing para ou não com uma determinada palavra. Então nós dizemos que o problema da parada é indecidivo. O que é isso? A gente não consegue determinar se uma determinada palavra, para uma determinada palavra, a computação vai parar ou vai entrar no loop infinito. Tá? Um exemplo prático disso, se vocês fizerem um laço no comando while, lá na linguagem C, na qual a condição do laço while sempre for verdade, aquele laço vai entrar no loop infinito. É um exemplo disso aqui que eu estou falando. Então a máquina de Turing ela não é capaz de saber se uma determinada palavra vai fazer ela parar ou entrar em loop infinito. O certo é, se a palavra pertencer à linguagem, a máquina vai parar. Se não pertencer, ela pode parar ou pode entrar no loop infinito. E vejam que interessante. Pode existir uma determinada linguagem na qual eu consigo verificar todas as palavras que pertencem a essa linguagem, mas não pode ser que para as palavras que não pertencem à linguagem, para todas as palavras que não pertencem a essa linguagem, ela não consiga parar. Ou seja, pode existir uma determinada linguagem que eu não consigo saber as palavras que não pertencem àquela linguagem. Veja que interessante. Eu consigo saber as palavras que pertencem, mas eu não consigo saber as palavras que não pertencem à linguagem. Por quê? Porque pode existir uma linguagem que para todas as palavras que não pertencem àquela linguagem, ela entra em loop infinito. Isso é bastante interessante. Que pra gente, o normal é falar, se não pertence à máquina também vai parar, o computador uma hora vai parar. Mas pode existir determinadas linguagens que eu não consigo determinar quais palavras não pertencem à linguagem. Então, uma linguagem recursivamente enumerável é uma linguagem que é aceita por uma máquina de Turing. Agora nós vamos ver o que é uma linguagem recursiva.